Agora nós vamos iniciar a aula prática com o roller. Então, demonstrando um pouquinho da utilização e como que é a aplicação com ele. Neste vídeo, nós vamos fazer então a região facial. Essa paciente já teve a região higienizada, colocamos anestésico, deixamos agindo ali em média 30 minutinhos, no máximo 1 hora. E agora sim, eu vou retirar esse anestésico com álcool 70, pode se retirar também com a clorexidine ou qualquer outro meio que vocês utilizem aí no consultório de vocês. Então, agora, eu vou fazer a remoção então desse anestésico e a gente pode já iniciar com o roller. O roller não tem a necessidade de colocar ativos, dermocosméticos antes, porque ele faz total deslizamento. Como é um microagulhamento mecânico, é nós profissionais que colocamos então a força ali e a pressão para fazer esse deslizamento. O roller escolhido para ser utilizado, então, é o de 1 milímetro, porque essa paciente nós vamos trabalhar um pouquinho mais a questão de melhorar a qualidade dérmica. Ela não tem muitas disfunções, apenas vamos tratar um pouquinho mais a região aqui da testa, onde tem algumas linhas, e um pouquinho da hiperpigmentação que ela tem nessa região aqui da bochecha, tá? Então, o roller escolhido é o de 1 milímetro. Lembrando que sempre, quando for utilizar o roller, ele precisa estar nessa embalagem de grau cirúrgico. Esse pontinho vermelho significa que ele foi esterilizado. Então aqui, este roller é esterilizado por raios gama. E o Alur Roller Gold, então, ele vem totalmente bem embalado e nesse estojinho. Retirei, então, da embalagem de grau cirúrgico. E esse estojo acaba servindo, então, como suporte para o nosso roller quando eu preciso parar o meu procedimento. Lembrando que ele é de uso único e descartável, não pode ser reutilizado. Agora vamos higienizar mais uma vez o rosto dessa paciente, retirar bem esse anestésico e vamos iniciar então o nosso procedimento. Normalmente eu gosto de iniciar com a região de testa, então inicio na região da testa, depois passo para a região de bochechas, região de mento e depois ali o código de barras. Lembrando que a técnica de aplicação com o roller sempre vai ser em forma de asterisco. Então, a gente segura aqui o rosto da paciente e inicia a aplicação. O roller, nós vamos fazer mais passagens. Então, nós vamos precisar fazer em torno de 10 a 20 passagens na mesma região. E o mais importante, sempre com este movimento de asterisco. Lembrando que a região fica rapidamente hiperemiada. Então, a gente já pode passar para outra região. O mais importante aqui é deixar a pele sempre bem vermelha, bem hiperemiada. Não precisa aplicar com força, é só deslizar o roller no rosto da paciente. Na região de glabela, eu gosto de puxar bem aqui a parte das sobrancelhas e fazer essa aplicação bem nessa região, que às vezes o paciente ele pode ter essas linhas da glabela um pouquinho mais marcadas. Finalizei, então, essa região. Agora, eu faço a parte do Drug Delivery, então. Para esta paciente, nós escolhemos trabalhar com o Biosomos, depois aplicar o PDRN e, por último, então, o Excel Plus para fazer um condicionamento dessa pele. 3, 4 gotinhas, normalmente é o suficiente para trabalhar com o Exosomas nessa região, tá? Normalmente, a gente utiliza em torno de 1 ml por face. Região corporal que pode ser utilizada um pouquinho mais, onde a gente pode aplicar até 5 ml, de 3 a 5. A aplicação com roller é relativamente rápida também. Por ser um pouquinho maior, ele acaba abrangendo uma região mais ampla da face. E lembrando que as passagens devem ser leves, devagar, não precisa fazer um procedimento tão rápido. E assim a gente vai aplicando o microagulhamento com o roller. Perto da região dos olhos, a gente toma um pouquinho mais de cuidado para que essas agulhas não entrem naquele tecido que é um pouco mais sensível, que é ali na região de olheira, pálpebra superior e inferior. Lembrando que no momento de escolher o roller, é muito importante a gente verificar a quantidade de agulhas que tem, então não ter mais do que 200 agulhas. Cuidar se elas são laminadas a ouro, porque isso auxilia muito, que nem aqui no Alur Roller Gold,
auxilia na eletrotaxia, a estimular essa eletrotaxia e também a esse roller não perder o fio. E aqui o Allure Roller Gold ele tem agulhas de verdade, então ele não perde o fio durante todo o procedimento. E por conta que as agulhas são colocadas em crossliner, nós conseguimos uma aplicação mais uniforme. Então, como vocês podem ver aqui, o rosto da paciente fica bem vermelhinho de forma uniforme e eu consigo verificar se tem alguma região que eu não fiz a aplicação e que eu preciso retornar e aplicar de novo. Vamos fazer então novamente a aplicação do Biosomos nesta região que foi aplicado com o roller. Em regiões que tenham essas pintinhas, que elas são mais elevadas da pele, a gente sempre cuida para não passar com o roller, com a caneta, independente de qual mecanismo que nós estamos utilizando, para não passar em cima. Porque pode agredir aquela região e acabar machucando a paciente. Como podemos ver aqui, não tem necessidade do orvalho de sangue, mesmo fazendo a aplicação com o roller. Nós conseguimos controlar isso muito bem, é só não colocar muita força, aplicar devagar, com calma. Na região de código de barras, 2 passagens, 3, rapidinho, para que a paciente não sinta tanto desconforto, porque essa é uma região que ela pode sentir um pouquinho mais, tá? E agora, a região do mento, a gente segue a mesma técnica. Faz ali o asterisco. Primeiro a gente faz na horizontal, depois na vertical e nas 2 diagonais. Assim, finalizamos a nossa técnica de microagulhamento com o roller. Agora nós vamos finalizar o nosso drug delivery. Finalizei a passagem aqui do Biosomos. Vou aguardar alguns segundinhos para que essa região consiga absorver bem os ativos e eu vou entrar com o PDRN Neobil então. Nessa região de testa e nas bochechas onde o exossomas já foi absorvido, eu vou aplicar o PDRN então. Novamente, 4, 5 gotinhas é mais do que suficiente para aplicar o produto nessa região, pode virar. 1 ml desse também é mais do que suficiente para fazer o estímulo da regeneração dessa pele. E um ponto muito importante, tem regiões que pode acontecer de não ficar tão hiperemiado. Isso é normal, depende do anestésico que foi utilizado, se ele tem vaso ou não, e depende também de alguns fatores do paciente, do organismo do paciente, tá? Mas normalmente o rosto do paciente vai ficar bem hiperemiado, como vocês conseguem ver aqui. Finalizado então o nosso drug delivery, onde foi aplicado o exossomas e em seguida então o PDRN. Gosto sempre de trabalhar nessa sequência, porque assim fica mais fácil. Eu consigo primeiro atuar naquelas células senescentes e depois fazer a regeneração dessa célula de uma forma total. Para finalizar esse microagulhamento e a pele da paciente não ficar tão avermelhada, diminuir o inchaço, diminuir também aquela sensação de ardência que a paciente pode ficar e ressecamento, eu vou utilizar a Hyaluronic Acid Mask. Esta é uma máscara de ácido hialurônico, onde ela tem também junto na composição alguns peptídeos, tem colágeno e tem junto o pantenol. Ela tem um alto poder de hidratação e revitalização dessa pele. Então, após o drug delivery ser finalizado, os ativos serem absorvidos pela pele, eu coloco ela ali e deixo agindo entre 10 e 20 minutinhos. E esse procedimento de utilizar então a máscara para finalizar o nosso procedimento de microagulhamento acaba agregando valor no nosso procedimento. Essa, por exemplo, é uma caixinha que vem com 5 unidades de máscara, tem um custo-benefício excelente e o nosso paciente ganha uma experiência totalmente diferente que ele nunca havia recebido. E não somente no pós-microagulhamento, mas nós podemos utilizar ela também em outros momentos, pós um Lavien, pós-tecnologias, aplicação de fios de PDO, ácido hialurônico, que o paciente pode sentir a pele um pouco mais agredida, pode utilizar ela também, vai ser um ótimo benefício, o nosso paciente vai sair muito satisfeito de lá. Drug delivery, então, absorvido, vou aplicar a máscara. Esta é uma máscara, então, de biocelulose, bem importante falar para vocês. Ó, ela parece um tecidinho bem fininho.
Vem muito ácido hialurônico, deixa eu colocar nessa região, porque depois a gente consegue fazer uma massagem na região do colo e do pescoço da paciente também. Apliquei a máscara na paciente, deixei a pele absorver bem. Não podemos esquecer de retirar o plástico que vem junto. Ele é mais para nos auxiliar, então retiro esse plástico. E aí sim eu ajeito, eu vou arrumando a máscara no rosto da paciente, para tornar então essa uma experiência maravilhosa, hidratar muito a pele da paciente e reduzir esses sinais de vermelhidão, ressecamento que a pele da paciente pode ficar. E dica extra, como vem muito produto, vem bastante ácido hialurônico aqui, é possível fazer uma massagem na região de colo e pescoço da paciente. E a gente aproveita então para hidratar bem essa região da paciente. Agora, só deixar agir até no máximo 20 minutinhos e depois a gente libera essa paciente então. Então, após 15 minutinhos, nós vamos retirar essa máscara. E como vocês podem ver, o rosto da paciente já reduziu muito o vermelhidão. Agora, é só fazer uma massagem final para absorver o restante do produto que ficou na pele dela. E assim a paciente não sai com aquela sensação de ressecamento na pele. A ardência diminui muito. E até mesmo o vermelhidão, como vocês podem perceber. E o edema também acaba diminuindo bastante. Agora a paciente está pronta para ir para casa. Muito obrigada!